Meu nome é Djely Lima e eu hoje moro em Alenquer. Sou esposa do Tom, tenho 2 filhos, o Vitor Davi e a Vitória Emanuela. Minha mãe mora comigo e eu nasci em Santarém, porém passei pouco tempo aqui. Logo minha família foi para Manaus, moramos lá 11 anos. E aí, quando eu completei 11 anos, meu pai decidiu ir embora para Macapá, onde nós moramos lá até meus 14 anos, onde infelizmente ele faleceu e nós voltamos para Santarém. Minha infância foi um pouco difícil, porque com 7 anos eu já fui ajudar os meus pais. Meu pai tinha um bar, um comércio e açougue. Então, com 7 anos de idade em Manaus, eu trabalhava com eles, estudava de manhã, à tarde, passava a tarde toda com eles, à noite. De tarde, meu pai servia no restaurante, então eu ajudava no caixa, ajudava a servir, ajudava minha mãe a fazer comida. E à noite ele tinha um bar, que também eu ajudava, por ser a mais velha, sempre cuidava das minhas irmãs e ajudava também a minha família. Hoje a minha vida é totalmente como eu pedi para Deus. Mesmo quando eu era criança, eu queria muito ajudar as pessoas. Esse sempre foi meu sonho. Eu sempre quis ajudar as pessoas, mas não sabia que Deus ia me colocar em um cargo público. Hoje, como primeira-dama, eu consigo fazer pelas pessoas tudo que eu sempre sonhei. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, mas não tinha condições financeiras para isso. Hoje não, tudo que eu posso fazer pelas pessoas eu faço como eu sempre quis fazer. Fui secretária durante 2 anos, foi um desafio, porque fazer gestão em Alenquer, ser secretária, quando a gente pegou um município com vários recursos bloqueados na assistência e não tinha dinheiro e tinha muitos problemas. A gente não conseguia trabalhar como a gente sonhava dentro da secretaria, mas a gente conseguiu desbloquear todos os recursos. Hoje a assistência tem vários recursos financeiros, tanto de programas estaduais quanto federais, e a gente conseguiu equilibrar a assistência social, fazer pelas pessoas, pela cidadania, o que de fato elas precisam ter e o que precisava ser feito. Quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos e eu fui tomar conta da família. Eu fui trabalhar fora e toda a experiência que eu tinha na minha infância eu levei para a rua, né? Consegui emprego de menor, não foi fácil, ninguém queria me dar trabalho. Então foi aí que eu comecei a pegar as coisas para vender. Vender roupa, vender perfume, fazer unha, fazer sobrancelha, fazer massagem. Tudo que tinha para fazer, para me ganhar dinheiro, eu fiz, porque era necessário naquele momento para sustentar minhas irmãs, a minha mãe. Eu queria estudar, queria fazer faculdade. Então eu comecei a vender as coisas até que... Mas eu vendia as coisas e trabalhava na pizzaria da minha tia à noite. Então eu entrava na pizzaria às 6h30 e ficava lá até 2 da manhã, fazendo pizza, sanduíche, lavando louça, fazendo suco. Mesmo não podendo trabalhar, mas ela me deu a oportunidade porque eu precisava do dinheiro, né? E aí eu estudava de manhã, fazia minhas vendas à tarde e à noite trabalhava na pizzaria. Até que eu completei 18 anos e pude trabalhar fora. Foi aí que me deram uma oportunidade. Eu trabalhei numa farmácia, trabalhei no supermercado e depois eu decidi trabalhar por conta própria. Foi que eu conheci a Renaudê. A Renaudê me deu muitas oportunidades, porque eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro e fazer o que eu gostava, que era visitar as pessoas, que era fazer maquiagem nas mulheres, fazer massagem, fazer sobrancelha. E isso levantava a autoestima delas e minha, como profissional. Minha facilidade com as mulheres é muito mais fácil, porque às vezes eu vejo adolescentes meninas falando que não conseguem ter dinheiro porque não tem oportunidade. E não é isso. Eu fui adolescente e sei que a gente tem oportunidade. Basta a gente querer fazer um bolo, fazer um doce, fazer uma unha, fazer uma sobrancelha. Tem muita coisa que dá pra gente fazer e ganhar dinheiro sem ficar se reclamando. E aí foi quando eu virei mãe, que aí eu tive que trabalhar fora, cuidar do meu filho, cuidar da casa e cuidar do meu casamento. Então também dá para te ser mãe e ter teu próprio dinheiro. E aí hoje é uma junção de coisas. A minha mãe cuida dos meus filhos para mim poder trabalhar fora, mas eu ajudo meu esposo e consigo manter esse equilíbrio. Então dá sim para ser mulher
em vários setores. É algo inexplicável, mas a mulher consegue. Consegue trabalhar, consegue cuidar da casa, consegue ajudar o marido, consegue cuidar de filhos e consegue inspirar outras mulheres conversando no dia a dia. O mercado de trabalho para a mulher é um grande desafio, porque ela precisa, de fato, mostrar uma diferença no setor que ela está. E aí esse é o maior desafio para ela enquanto mulher, que ela tem que sair de casa sabendo que tem um filho para cuidar, sabendo que talvez o esposo não vai auxiliar ela, porque muitas vezes o homem não quer deixar a mulher ter seu próprio dinheiro, sua própria independência, com medo de perder. Essa é a realidade, a gente vê isso em Alenquer. Muitas mães, muitas mulheres que o marido não deixa sair para trabalhar. E a gente precisa não só ter esse olhar, mas também ter o esposo do lado, porque se a gente não tiver o apoio do esposo, a gente não consegue evoluir enquanto mulher. A não ser que você queira ficar solteiro, né? Mas se você quer ter um bom casamento, uma boa família, você precisa ter um esposo parceiro, amigo, que te ajude, que te aconselhe, que deixe você trabalhar. E isso é o maior desafio das mulheres. O marido precisa enxergar isso, que ele pode fazer com que ela trabalhe e ajude a somar com ele. E esse pensamento ficar de lado, porque o preconceito é isso, né? É achar que não vai conseguir ou que não pode conseguir. E além que a gente tem muito mais de 1.500 mulheres que trabalham na gestão, secretárias, coordenadoras, diretoras, vice-diretoras. Nós temos hoje mulheres em Alenquer que ganham quase R$9 mil, que são diretoras, professoras, concursadas, né? Hoje, com esse teto da educação, a gente vai ter mulher aí ganhando muito bem. Então, elas precisam sim ser essas referências familiar na casa delas também. Não deixar a família de lado só porque ela tem um sonho de conquistar um trabalho ou um salário melhor. A cena que mais eu lembro, assim, foi um dia quando a gente foi fazer uma visita para uma senhora que estava muito doente, que morava numa casa que as paredes da casa dela eram papelão e assim, toda de palha. E quando a gente chegou lá com a oportunidade de construir a casa dela, de dar para ela uma casa melhor, foi o momento que mais chocou. Aquela senhora era uma professora, é uma professora concursada, aposentada, mas que naquele momento morava só e estava nesse desespero de não ter um teto, de não ter um futuro para ela. É uma sensação de dever cumprido, de você entrar numa secretaria, entrar num desafio, não ter noção de onde começar e hoje saber que nós conseguimos fazer em 2 anos 80 mil atendimentos. Ou seja, Alenquer tem basicamente 80 mil famílias. Isso mostra que a gente chegou em todas as casas de alguma forma. A minha família é a base de tudo. Eu acho que Deus e a minha família é o que diariamente me motivam a continuar. É aquilo que eu falei lá no início. Sem o apoio do esposo é muito difícil você, enquanto mulher, enquanto mãe, conseguir. Porque quando você decide formar uma família, a tua prioridade é cuidar dos teus filhos. Então, o teu esposo aceitar que você saia de casa e deixe os seus filhos ou com a mãe, ou com a cunhada, ou até mesmo com uma funcionária, com alguém que está te ajudando, já é um obstáculo. Porque ali você decidiu ser mãe. Então, aquela responsabilidade é tua. E você está transferindo aquela responsabilidade para alguém para poder conquistar os teus sonhos. Então, eu acho que por isso que a minha família é a minha prioridade, porque sem ela eu acho que eu não conseguiria. Deus é o meu alicerce, é o meu tudo. Sem Ele eu não conseguiria nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Fazer gestão é muito difícil e estar na vida política é mais difícil ainda. Às vezes os inimigos se levantam contra você e começam a te atacar. Atacar a tua família, atacar o teu caráter, atacar a tua personalidade. E se você não tiver Deus, você às vezes não suporta psicologicamente. Você ouvir um áudio de alguém te atacando, falando que de fato você não é, se você não souber de fato quem você é e quem Deus é na tua vida, você talvez não suporte. Eu vejo assim muitas cobranças, mas também vejo muitas diferenças. Hoje eu consigo entrar em lares que eu entrei quando eu assumi a secretaria, que a mulher ela não conseguia sair de casa. Ela dizia que ela não ia conseguir trabalhar, que ela não conseguia fazer uma unha, fazer um cabelo, porque ela se achava totalmente inútil
dentro da casa dela, e hoje eu vejo isso diferente. Hoje, quando eu encontro essas mulheres, que eu vejo elas trabalhando, tendo o transporte dela, a casa delas, conquistando esse mundo que talvez elas não conseguiam, isso me motiva. Me motiva ver elas diferentes, ver elas sorrindo, felizes, saindo de um relacionamento com muitas violências físicas, psicológicas, que talvez ela achava que ela não ia conseguir. Então isso de fato me motiva. Eu acho que eu tenho um diferencial. Eu tenho um esposo que gosta muito de estar do meu lado. Então assim, normalmente a gente está sempre junto, na zona rural, na várzea, na zona urbana. Às vezes até mesmo na prefeitura, quando ele está atendendo, a gente está junto. Então isso fortalece os nossos laços e o nosso trabalho. Que a gente consegue trabalhar junto e a gente consegue dar o nosso melhor sempre junto um do outro. Meu pai faleceu, faltava pouquíssimo tempo para meus 15 anos. E assim, ele estava planejando aquela festa há muito tempo. O sonho dele sempre foi fazer os meus 15 anos. Então, quando ele faleceu, foi um choque pra gente, porque meu pai morreu de infarto. Foi algo assim que ninguém esperava, ele era muito saudável, não tinha doença nenhuma aparentemente. Então, acho que foi o momento mais difícil da minha vida, porque ele pediu para conversar comigo 2 dias antes. Ele me deu muitos conselhos, me falou muita coisa. E 2 dias depois, quando ele faleceu, eu não estava preocupada com o aniversário, mas eu estava preocupada de como eu ia conseguir executar tudo que ele tinha falado. Porque parecia que ele sabia que ele ia morrer. Ele conversou muito, falou muitas coisas, disse que de fato eu ia ajudar as minhas irmãs, né? E aí hoje, fazendo uma retrospectiva, foi exatamente tudo que ele falou. De fato, a responsabilidade da minha casa sobrecaiu sobre mim. Mas ele me preparou para aquilo. Tipo, ele me colocou muito nova dentro de comércio e ele me ensinou o que realmente importava desde muito cedo. Então, quando ele morreu, de fato, foi um choque ali para mim. O momento mais difícil da minha vida foi a morte do meu pai. E hoje, fazendo uma retrospectiva e vendo que eu consigo fazer, que eu consegui fazer tudo o que ele queria, então, assim, é um sentimento de gratidão que eu tenho.